Os conflitos na Guiné são assuntos de grandes discussões, repleto de disputas de territórios e assédio de poder. Não é de agora que a Guiné-Conakry vem presenciando ditaduras militares e golpes de estados. Dessa vez, teve um grande ciclo improvável causando a exclusão da nação de algumas organizações de grandes escalas. No ano passado, vivenciamos uma enxurrada de tentativas de golpe de estados, todos eles na parte central e norte de África, Guiné-Bissau, Burkina Faso, Sudão, Guiné e Mali. No caso de Mali, Guiné e Chad, levaram jovens oficiais ao poder sem passar pelas urnas. Esses golpes devem-se pelo fato de existir uma forte má governação, carregando com ela corrupção, nepotismo e uma forte presença de falta de empatia dos governantes, que observam seus cidadãos morrerem de fome enquanto eles se fartam com barrigas cheias e com saúde. Com a crise econômica e social derivada da Covid-19 e a cumplicidade do Ocidente tornaram esses fatos possíveis. Hoje, vim contar sobre o golpe de Estado da Guiné-Conakry. Para compreender o golpe de Estado desse país, deve saber e conhecer o cabeça que hoje figura como presidente, Mamadi Doumbouya. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique. Olá, eu sou o Nondalino, para quem não me conhece. Hoje vocês vão saber um dos melhores golpes de Estado já feito aqui na África. Melhores golpes de Estado, tá bom. Especificamente na Guiné-Conakry, um golpe de Estado que foi orquestrado por um militar muito bem treinado pela França. E que fique claro, eu não estou aqui para reprovar ou apoiar esse golpe de Estado, eu estou aqui para informar. Mamadi Doumbouya nasceu em 4 de março de 1980, em Kankan, na Guiné. Soldado com uma boa disciplina e com uma ficha impecável. De fato, quem é Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya tem 41 anos e faz parte da Legião Francesa. Possui 15 anos de experiência militar, tendo participado de operações na Costa do Marfim, República Centro-Africana, Djibouti e Afeganistão. Ganhou destaque ao implementar um grupo especial de combate ao terrorismo nas Forças Armadas da Guiné. As Forças Especiais de Combate ao Terrorismo foram criadas pelo próprio Mamadi Doumbouya, a pedido do Ministério da Defesa. O grupo fez sua primeira aparição durante o desfile alusivo ao aniversário da independência da Guiné em 2018. Os membros do destacamento usavam boinas vermelhas. No final do ano passado, Mamadi fez com que a sua junta militar desse um golpe de Estado no governo da Guiné. E o presidente não saiu machucado e ainda a sua conjunta militar cercou a casa presidencial da Guiné-Conakry. O golpe de Estado na Guiné em 2021 iniciou-se em 5 de setembro de 2021, quando o presidente da Guiné, Alpha Condé, foi capturado após tiroteios na capital do país. Uma filmagem que parecia mostrar o presidente sendo detido foi divulgada e compartilhada nas redes sociais. No vídeo podemos ver claramente que o presidente foi neutralizado pelas forças militares e sem machucado. Seguindo firme e seguro, Mamadi deixa claro que ninguém se machucou e que ninguém se machucaria. E às 8 horas da manhã, local naquele dia, muitos soldados eram visíveis nas ruas. Nenhuma das explicações foi inicialmente disponibilizada sobre as razões para esta tensão na península do Calaú, no centro de Conakry, onde está localizada a presidência, instituições e escritórios comerciais. Já no dia seguinte, Mamadi veio ao público falando quais são as verdadeiras razões dele ter feito o golpe de Estado no governo. E as razões, meu parceiro? No início daquela mesma tarde, Mamadi Doumbouya veio ao público, pôs a circular nas redes sociais uma declaração onde assumia que estava a liderar a situação, garantindo que tudo estava sob controle. Na mesma declaração, o líder do golpe anunciava que a situação política e econômica do país, bem como a inoperatividade das instituições republicanas e a instrumentalização da justiça, levaram as Forças Armadas a assumirem as suas responsabilidades para com o povo. Mamadi Doumbouya anunciava a dissolução do parlamento, constituição, governo e o encerramento das fronteiras. Graças ao aval do ex-presidente, ele fez com que sua força conjunta ganhasse uma independência das Forças Armadas, que outrora chegou a invadir o governo. Antigo legionário integrado nas Forças Armadas Francesas, Mamadi Doumbouya criou as Forças Especiais da Guiné, com a autorização do presidente Alpha Condé, com as quais conseguira uma independência face ao exército regular que lhe permitiu agora dar este golpe de Estado, sem que existisse conhecimento de que tenha sido alvo de qualquer tipo de resistência. Vale realçar que nesse golpe de Estado nenhum civil saiu machucado, nem nenhum oficial. Foi um golpe tranquilo e muito eficiente. Muitos países vizinhos chegaram a reforçar as suas fronteiras com a Guiné, como é o caso da Guiné-Bissau. Países vizinhos ainda reforçaram as fronteiras por causa dos movimentos hostis presenciado e relatado na Guiné-Conakry, como é o caso da Guiné-Bissau, que reforçou segurança na fronteira imediata.
Vários defensores dos direitos humanos sempre criticaram a tendência autoritária observada durante os últimos anos na presidência de Condé e questionam as conquistas desde o início da sua governação, mas nunca fizeram nada para fato. O presidente foi destituído e ele, como a sua cambada, foram presos pela essa mesma conjunta militar e a população saiu festejando. Um dia depois que integrantes das Forças Armadas da Guiné, liderado pelo tenente-coronel Mamadou Doumbouya, destituíram o presidente Alpha Condé em 5 de setembro de 2021 e anunciaram a dissolução das instituições do país. Os militares prenderam ministros dos governos e detiveram seus passaportes. A junta militar convocou uma reunião na manhã de 6 de setembro com os ex-governantes no Palácio do Povo, sede do parlamento em Conakry, com o alerta de que qualquer recusa a comparecer será considerada uma rebelião. A população estava na rua e cercou o quartel-general da junta militar, onde os ministros estavam sob custódia dos militares. Muitas organizações e nações reprovaram tal ato que ocorreu na Guiné. Contudo, até a União Africana também reprovou esse tal ato. Ainda mais, o secretário-geral das Nações Unidas e a Comunidade Econômica de Estados de África Ocidental condenaram o ato e exigiram a libertação do presidente da Guiné. Numa publicação no Twitter, António Guterres disse que está a seguir a situação na Guiné-Conakry de muito perto e ainda considerou como uma verdadeira epidemia putschista. As Nações Unidas da África Ocidental exigiram respeito pela integridade física de Alpha Condé, a sua liberação imediata e sem condições, bem como de todas as personalidades detidas pelos militares, adianta a organização em comunicado. E este mesmo exército que fez o golpe de Estado não faz parte da conjunta militar do próprio governo. É uma conjunta militar independente que ganhou a independência graças ao desempenho do Mamadou Doumbouya e hoje em dia foi permitida que faça um golpe de Estado de um grande calibre. Todo esse plano orquestrado nasceu desde que a candidatura do presidente Alpha Condé a um terceiro mandato considerado inconstitucional pela oposição em 18 de outubro de 2020 gerou meses de tensão que resultou em dezenas de mortes. A eleição foi procedida e seguida da detenção de dezenas de opositores. A Guiné-Conakry, país da África Ocidental, que faz fronteira com a Guiné-Bissau e é um dos mais pobres do mundo, tem enfrentado nos últimos meses uma crise política e econômica agravada pela pandemia da Covid-19. É muito importante vocês saberem como é que o ex-presidente se manteve no poder até agora. No governo de Sékou Touré havia muitas tentativas de golpes. Ainda Maurice Robert, chefe do setor africano do Serviço de Documentação Externa e Contra-Inteligência, de 1958 a 1966, explica que, abre aspas, tivemos de desestabilizar Sékou Touré, torná-lo vulnerável, impopular e facilitar a tomada de controle pela oposição. Uma operação desta envergadura envolve várias fases: a recolha e análise de informação, a elaboração de um plano de ação baseado nesta informação, o estudo e implementação de meios logísticos e a adoção de medidas de execução do plano. A supervisão foi assegurada por peritos franceses em operações clandestinas. Armamos e treinamos estes opositores guinenses para desenvolver um clima de insegurança na Guiné e, se possível, para derrubar Sékou Touré. Entre essas ações desestabilizadoras, posso citar a Operação Percy, por exemplo, que consistiu em introduzir no país uma grande quantidade de notas falsificadas guinenses para desequilibrar a economia. Fecha aspas. Com todas essas tentativas, o governo de Sékou Touré foi obrigado a tomar decisões fortes, alegando tentativas de golpes por parte do exterior e do seu próprio país. Começou a desconfiar de tudo e todos, de inimigos imaginários a inimigos reais, botando na prisão todo aquele que parecia ser suspeito. Milhares foram aprisionados. Assim, a Guiné se tornou uma ditadura de partido único, com uma economia fechada, de caráter socialista, sem tolerar os direitos humanos, liberdade de expressão, nem mesmo oposição política. Sékou Touré morreu a 26 de março de 1984 e uma junta militar encabeçada pelo coronel Lansana Conté tomou poder a 3 de abril de 1984. O país continuou sem eleições democráticas até 1998, quando foram realizadas eleições e Lansana Conté ganhou-as numa disputa apertada. O presidente foi reeleito em 1998.
O presidente foi, em 1999, severamente criticado ao prender o Alpha Condé, um importante líder da oposição. As tensões com a vizinha Serra Leoa ainda persistiam de uma maneira abismal. Em 2 de dezembro de 2008, o presidente Condé faleceu, tendo sido substituído por uma junta militar, que, aproveitando-se da vacância no poder, anunciou através do capitão Musa Dadis Camara um golpe de Estado que suspendeu a Constituição e as instituições republicanas do país. Em 2010, Alpha Condé foi eleito presidente no segundo turno daqueles que foram considerados as primeiras eleições livres e democráticas da história do país, não obstante os casos de violência. Condé foi reeleito em 2015, vencendo ainda para um terceiro mandato em 2020, após mudança constitucional.